Fala pessoal, espero que vocês estejam bem. E na nossa aula de hoje a gente vai aprender um pouco sobre o que é a imunologia. A imunologia que adentra o estudo do sistema imunológico. E aí, como vocês podem ver na imagem e associar, nosso sistema imunológico está relacionado à defesa do nosso organismo. Aquilo que a gente estudou é relacionado à microbiologia nas aulas de antes, porém a microbiologia retrata e relata muito do que a gente pode associar aos micro-organismos, okay? Esses micro-organismos que estão fazendo bem ao nosso corpo humano e fazendo mal. E aí, como conceito de imunologia, a gente vê aqui que é o estudo do sistema imune, cuja função é prevenir infecções e erradicar, ou seja, afastar, evitar, né, as infecções já estabelecidas e de suas respostas aos micro-organismos invasores, sendo assim uma ciência da resistência às patologias, ou seja, às doenças. Se a gente observar aqui mais um pouquinho, a gente vê que como função ou como funções, né, do sistema imunológico, a gente tem o recrutamento de células ou moléculas contra esses micro-organismos invasores. Esse recrutamento, esse chamamento, vamos dizer assim, dessas células, vai fazer com que as infecções, né, elas sejam combatidas, sejam impedidas aí de deflagrarem doenças prejudiciais, né, ao organismo humano e aos diversos órgãos e tecidos. E ainda vai permitir distinguir, né, separar e eliminar partes de um corpo estranho. Corpo estranho que a gente chama isso de antígeno, conceito que a gente vai ver mais adiante, né? Algo que vem de fora e que o nosso organismo não reconhece como sendo próprio. E aí, a partir desse conceito, a gente vai ter aqui que o sistema imunológico ele envolve a interação de moléculas, células, tecidos e órgãos especiais que atuam de maneira organizada por meio de uma série de processos que caracterizam a resposta imune. Ou seja, essa defesa ela vai ser conferida a partir de um baile síncrono, né, de uma sincronia aí entre todos esses componentes, células e órgãos que vão favorecer a defesa, vão conferir essa defesa. Se a gente puder observar aqui na imagem, os organismos, os antígenos são partes estranhas, substâncias estranhas, né, presentes aí em micro-organismos, os quais, ao adentrarem o organismo humano, vão sofrer aí o embate dessas nossas células de defesa que vão prontamente ser colocadas ali no local do ataque, né, no local da infecção, no local da inflamação, no local da invasão, para poder conferir aí proteção. Saindo disso, a gente vem aqui relacionar aquilo que a gente já estudou na aula passada, que é sobre inflamação e infecção, só que aqui, diferentemente do conceito que a gente trabalhou, a gente vai ver como é que o nosso sistema de defesa ele vai agir para conferir proteção diante de inflamação, né? Ou seja, para poder fazer com que o meu organismo ele responda melhor a esse processo danoso. E aí a gente tem aqui a organização de diversas células que vão, em conjunto com outros órgãos, em conjunto com alguns mediadores moleculares, em conjunto com outras partes do meu organismo, conseguir proteger esse corpo, né? E aí definir, a partir desse, logicamente, do tipo de proteção, se essa inflamação ela vai durar menos tempo ou se vai durar mais tempo, ok? Essa inflamação que consiste numa resposta não específica. Por quê? Porque o organismo ele não vai saber detectar, ele não vai conferir defesa para aquele agente causador ali do dano. Diferente da infecção, né? Que aí a infecção, como ela vai ser conferida pelo micro-organismo, o nosso organismo, as nossas células de defesa, elas vão ter a capacidade de reconhecer e dar uma defesa, conferir uma resposta de defesa mais efetiva, entre aspas. Mais efetiva por quê? Mais efetiva porque reconhecendo esse micro-organismo, ele vai saber como se articular e como evitar que esse organismo venha a causar um maior estrago, certo? E aí, esse combate normalmente dá origem ao aparecimento do pus.
que são, o pus nada mais é do que algumas células de defesa mortas ali naquela região do ataque, ok? Depois de certos dias do processo de invasão microbiana, de invasão do micro-organismo e da defesa, da adequada defesa do nosso sistema imunológico. Diante disso, a gente vem a ver aqui os conceitos importantes nos quais a gente vai ter que se atentar para poder dar continuidade ao estudo desse sistema imunológico. E é interessante aqui a gente já começar a assimilar o conceito de antígeno. Que antígeno, como eu já falei, são substâncias estranhas ao nosso corpo ou produzidas por micro-organismos. Sempre quando a gente fala de antígeno, a gente fala de algo que é estranho ao nosso corpo. E aí a gente pode associar também isso ao conceito de anticorpo. Anticorpos, né, que são proteínas secretadas na circulação e líquidos das mucosas, neutralizando e eliminando os micro-organismos e toxinas microbianas invasoras. Esses anticorpos eles são formados depois de exposição ao micro-organismo com base nas nossas células de defesa. A gente vê aí um exemplo do corona, né, que é um vírus que vai infectar o organismo humano, só que os anticorpos eles vão aparecer aí dias depois dessa infecção, né, que são proteínas, anticorpos são as células de defesa, né, que reativas aí a esse determinado micro-organismo, que é o vírus, nesse exemplo que eu acabei de falar. Aí a gente passa para outro conceito importante que a gente vai trabalhar, os conceitos de imunidade ativa e imunidade passiva, que são dois tipos de imunidade que estão dentro de um outro tipo, ok? Chamado de imunidade adquirida, que isso aí a gente não vai ver agora, mas vai ver mais um pouquinho. Interessante é que vocês consigam assimilar esses conceitos agora para poder saber como é que a gente pode aplicar na parte prática do nosso dia a dia. Imunidade ativa, que quer dizer o quê? É proteção de acordo com a exposição a um micro-organismo. E aí, o que é que eu quero dizer com isso? Essa imunidade ativa ela é conferida a partir do momento em que o micro-organismo ele vai agir ali no meu organismo e as células de defesa elas já vão agir ativamente para poder combater esse micro-organismo. Um exemplo de imunidade ativa é a vacina. A gente vai entender um pouquinho de vacina daqui a pouco. Outro exemplo de imunidade ativa ela é conferida a partir de uma infecção, por exemplo, bacteriana, certo? Ou viral, diferentemente da imunidade ativa, que já tem um conceito de proteção pela transferência ao indivíduo de anticorpos produzidos por um animal ou por outro ser humano. Um exemplo dessa imunidade passiva aí, a gente tem como o soro. Se a gente prestar atenção, o soro, para quem não sabe, ele é produzido a partir, tem alguns tipos de soro, né? O soro antiofídico, por exemplo, esse que eu vou citar desse exemplo agora, é produzido no cavalo. Coloca-se lá o veneno da cobra no sangue do cavalo e aí retira-se o plasma do sangue do cavalo com os anticorpos e desse plasma ele vai ser tratado em laboratório, conferido com aí os anticorpos, né? O soro já pronto para agir e dar ao um indivíduo que sofreu uma picada de determinada cobra, ok? Então, imunidade passiva, a minha imunidade, o meu sistema imune, ele não vai agir ativamente, as células elas não vão em defesa, elas já vão ter um reforço externo. As células de defesa elas são produzidas em outro organismo e elas vêm para o meu corpo para conferir proteção e, obviamente, para ajudar o meu sistema imune a combater aí esses outros micro-organismos danosos. E aí a gente tem o conceito de soro logo abaixo, né? Que soro são substâncias que contêm anticorpos, né? Células de defesa previamente produzidas em outro organismo, usado para a cura de infecções. Abaixo a gente vem aqui para o conceito de vacina, que é uma forma de proteção que estimula o nosso organismo a produzir anticorpos contra determinada doença, a partir de antígenos inativados ou atenuados, enfraquecidos, né? Usados para prevenção. A diferença é que, basicamente,
O soro ele já contém os anticorpos que vão ajudar a proteger de determinada infecção. E a vacina, ela vai ajudar, né? Vai estimular na produção desses anticorpos, pois ela vai conter antígenos, ou seja, corpos estranhos. Corpos estranhos esses podem estar inativados ou atenuados, enfraquecidos. É como se fosse um micro-organismo enfraquecido, né, que vai ser depositado ali no meu organismo e a partir dessa deposição, dessa exposição, o meu organismo vai favorecer a formação de células de defesa. Por isso estão vinculados aí os conceitos de vacina à imunidade ativa e de soro à imunidade passiva. Por último, aqui a gente vem com o conceito de memória imunitária, que são respostas acentuadas contra infecções recorrentes ou persistentes. Se a gente pegar aqui ao pé da letra, a memória é o quê? É o resgate de algo, né? Uma lembrança. E imunitária é relativa ao sistema imunológico. É a lembrança que o nosso sistema imunológico tem de que o contato com alguns micro-organismos já ocorreram diante de algumas infecções, né? Recorrentes ou persistentes, e aí essas respostas de defesa elas vão ser melhor direcionadas, tá ok? Partindo aqui, gente, interessante a gente também saber onde é que são produzidas essas células de defesa, né? De onde é que elas vêm. E aí, para isso, é importante o estudo, né, dos órgãos que compõem o sistema imunológico, que a gente vê essa divisão aqui em dois tipos. Os órgãos primários, né? E os órgãos secundários, os órgãos da imunidade primários, que são eles a medula óssea e o timo, né? De onde saem, de onde são produzidos e de onde amadurecem alguns tipos de células. E os órgãos imunitários, de onde essas células vão migrar e desses órgãos elas vão ser direcionadas para o local do ataque. Desses órgãos imunitários secundários, né? Do qual elas vão migrar, a gente tem aí os linfonodos, as adenoides, as amígdalas, o apêndice, o baço e as placas de Peyer. Okay? Se a gente for tentar relacionar isso aqui para estética, a gente vai ver que a drenagem linfática é algo que vocês podem fazer, né? E é interessante que vocês saibam a localização desses linfonodos no corpo e saibam que esses linfonodos são responsáveis muito pelo sistema de proteção. E aí, quando vocês estão fazendo uma drenagem linfática, ao mesmo tempo, vocês estão lidando também com proteção do corpo humano, né? De estímulo aí à proteção do corpo humano. Essa imagem aqui, só para vocês conseguirem identificar onde estão cada órgão desse aí, né? Isso que eu falei, os órgãos imunitários primários, os órgãos imunitários secundários. Aqui, como é que essas linhagens de linfócitos, elas migram, né? Primeiro, os linfócitos B são produzidos na medula óssea, os linfócitos T no timo, né? E vão migrar para a corrente sanguínea, depois vão migrar para a linfa. Isso é só como é que ocorre esse processo. Mas o básico é que vocês sabem que existem órgãos imunitários primários e órgãos imunitários secundários, que são os órgãos onde vão ser produzidos algumas células de defesa e órgãos nos quais eles vão ser depositados para posteriormente, em caso de alguma infecção, eles migram para poder conferir defesa. E aí, quais são as células que compõem o nosso sistema imunológico? Se vocês já ouviram falar, essas células são chamadas de glóbulos brancos ou leucócitos, certo? E desses glóbulos brancos se originam outros tipos mais específicos, que a gente vai ver mais agora. Como os tipos específicos, a gente tem aqui os linfócitos, que eles podem ser de 5 tipos, mais especificamente os linfócitos T auxiliares, ou CD4, os T citotóxicos, ou CD8, os T inibidores, os linfócitos B e células NK, que eles são capazes de reconhecer e criar memória de bactérias e vírus invasores. Segundo tipo específico, os monócitos, que são macrófagos novos, capazes de fagocitar, ou seja, comer bactérias. Seguido dos eosinófilos,
que são células responsáveis por matar parasitas e participar de reações alérgicas, certo? Terceiro, os basófilos, que também são células relacionadas a reações alérgicas, liberando aí algumas substâncias como histamina e heparina. E por último, aqui os neutrófilos, que são os primeiros a serem recrutados em uma reação de inflamação, certo? E são capazes de matar micro-organismos envolvendo-os por fagocitose, ou seja, comendo-os, englobando-os, certo? E geralmente esses neutrófilos eles morrem após a fagocitose, que dão origem aí ao pus, né? Que a gente já falou. São pus nada mais é do que células de defesa que depois de agirem contra determinado micro-organismo morrem, né? E ficam ali no local do ataque. Então, dando continuidade à nossa aula de sistema imunológico, hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre os tipos de imunidade, começando aqui sobre os dois principais tipos que são a imunidade inata ou imunidade natural e a imunidade adquirida. E aí a gente vai conhecer um pouquinho dos componentes da imunidade inata. Antes de conhecer esses componentes, vamos saber o que qual a definição de imunidade inata. Imunidade inata, então, é a primeira linha de defesa do organismo. É ela que vai estar pronta lá para impedir, para combater os micro-organismos que queiram penetrar no organismo humano. E aí, como exemplo, a gente tem a nossa pele. Não sei se vocês já estudaram isso, mas a pele é uma das primeiras barreiras ali do sistema imunológico no combate à invasão de micro-organismos. A pele que contém também alguns outros componentes que a auxiliam. No caso aqui a gente pode ver os fagócitos. Esses fagócitos na pele a gente dá o nome de macrófagos, que são componentes que vão digerir, certo? Que vão englobar e comer, vamos dizer assim. Um exemplo dos macrófagos presentes na pele são as células de Langerhans. Outro exemplo de componente que auxilia aí na imunidade inata é o sistema complemento, que são a série de enzimas que vão, junto com outras células de defesa, conferir proteção ao organismo humano. E, terminando aí como componente da imunidade inata, a gente tem as células NK, que esse NK aí é uma sigla do inglês que significa Natural Killers, ou assassinos naturais. Como definição do segundo tipo de imunidade, que é a imunidade adquirida, a gente tem que é aquela imunidade estimulada através de patógenos. Que é a imunidade estimulada através de patógenos? Quando o organismo ele é exposto a determinado micro-organismo ou a determinado antígeno, e aí essa imunidade ela vai ser estimulada ou desenvolvida, desencadeada para conferir proteção, e é a imunidade também tida como mais eficaz. Quais são seus componentes? Primeiro aí os linfócitos T. E aí esses linfócitos T, eles existem em vários subtipos que a gente vai estudar mais na frente. E, seguidamente, os anticorpos. Passando aqui, a gente vai estudar um pouquinho mais detalhadamente o que é a imunidade inata e quais são seus componentes, o que cada um faz. Começando aqui pela definição, novamente, resgatando, imunidade inata ou natural é aquela imunidade de frente, vamos dizer assim, a primeira linha de defesa do organismo. Ela não é específica, isso quer dizer que essa imunidade ela não vai ser direcionada a um micro-organismo, certo? Ela vai abranger todos esses micro-organismos, não vai haver aquele separamento, né? Aquela distinção de qual organismo eu vou combater, por que eu vou selecioná-lo, não. Combate todos sem necessidade de distinção. É uma defesa própria do nosso corpo, ou seja, desde o nosso nascimento a gente já tem essa defesa. Se a gente for pensar o porquê disso, a gente lembra aqui que o bebê ele não tem todos os seus sistemas desenvolvidos. Então, a imunidade inata ela vai favorecer aí para que esse organismo se desenvolva da melhor forma sem ocorrer prejuízos externos.
Passando aqui, a imunidade inata, ela oferece barreiras de defesas orgânicas e controla e impede, né, erradica aí infecções antes que a imunidade adquirida seja acionada. Novamente aqui, a gente tem a pele, para mostrar para vocês, né, que é uma barreira física contra infecções, e na pele existe também o que a gente chama de antibióticos peptídicos, né, que são capazes de combater esses micro-organismos localmente, certo? E aí a destruição dos organismos e das células infectadas por linfócitos intraepiteliais que são ativados a partir do contato do organismo com a pele. Partindo aqui, a gente vai detalhar, como eu já falei, todos esses componentes. Dentre eles, a pele, que a gente já falou agora, a microbiota, que constitui aqueles micro-organismos presentes na nossa pele normal, mas que não afetam, que não infeccionam, que não causam dano. As barreiras químicas dos etélios e mucosas, o suco gástrico, né? Os leucócitos ou glóbulos brancos, que dentre eles estão os neutrófilos, os monócitos, os macrófagos e as células de natural killers, depois o sistema de complemento. Começando aqui a estudar o que são os macrófagos. Eu já falei que os macrófagos são aquelas células que fagocitam ou comem os micro-organismos. E na pele, isso é interessante vocês saberem que o nome dos macrófagos na pele são células de Langerhans, certo? Que eles promovem o que a gente chama de imunovigilância cutânea. Ao pé da letra I, eles vão vigiar, né, a pele como forma aí de proteção. Vocês podem ver aqui no desenho das lâminas, a gente vai ter aqui, ó, as células macrófagos, certo? E aqui mais embaixo, esses macrófagos como células de Langerhans na pele, juntamente com outras células de defesa, aqui no caso, os neutrófilos. Nesse outro esquema aqui, a gente vê a imagem da pele, né? A epiderme, a derme, o tecido subcutâneo aqui embaixo, com cada tipo de glóbulo branco encontrado na devida camada da pele. A gente vê aqui os linfócitos CD8, embaixo os linfócitos TCD4, as células NK, né? As células de Langerhans, ou novamente, resgatando aí os macrófagos presentes na pele, depois os macrófagos, propriamente dito, certo? Células de Mergen, que são outros tipos de células que promovem aí a defesa da pele, e o melanócito, que está lá na camada mais profunda, vamos dizer assim, certo? Da pele, que aí depois ele sobe ali e vai lá na junção dermoepidérmica, certo? E coloca lá com sua melanina e vai se depositar lá nos queratinócitos. Isso aqui é só para vocês compreenderem como eles existem, né? Como eles ocorrem. Passando aqui, a gente vem para o sistema de complemento, o sistema complemento, que na verdade é uma série de enzimas que vão ajudar na ação dos anticorpos e outros componentes do sistema imunológico a destruir esses antígenos invasores. Os antígenos, definição de corpo estranho ou associado ao micro-organismo. Esse sistema de complemento ele atrai e ativa neutrófilos e macrófagos para o local. Essas células de defesa, chamadas neutrófilos e macrófagos, elas vão trabalhar ali para o quê? Para englobar aquele corpo estranho e conduzir substâncias para a destruição desses corpos estranhos. Saindo desse sistema de complemento, a gente vem aqui para a definição de células NK, né? Eu já falei do inglês natural killers, ou células assassinas naturais, que nada são que linfócitos que têm a capacidade de matar células infectadas por vírus. Aquela célula do nosso corpo que estava infectada por vírus vai recrutar, né, as células NK para o local e elas vão tentar combater essa infecção, né, através de quem? Junto do macrófago também, o macrófago que vai engloba esses antígenos que vão entrar em contato com as células NK para conferir aí, né, substâncias para auxiliar na destruição desses micro-organismos. Ok? Fechou?
E, gente, por hoje, é só isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. São alguns conceitos interessantes para que a gente possa dar continuidade nas nossas aulas posteriores e espero que vocês possam ver e rever esse vídeo. Se tiverem alguma dúvida, é só reportar a mim, ok? E deixo vocês com esse estudo interessante da imunologia para depois a gente poder passar aí para estudar os tipos de imunidade. Então é isso. Um abraço.